Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio da Discórdia, desta vez com o cineasta e podcaster Gabriel Matavel. Tudo bem aí, Gabriel? Tudo, bora lá para mais um capítulo aí de discordâncias cinéfilas. Tá falando diretamente de BH? Contagem, na verdade. Legal. Hoje vamos falar sobre Videodrome, do mestre do body horror, David Cronenberg. O programador de uma estação pirata de TV, especializada em entretenimento adulto, procura os produtores de uma transmissão perigosa e bizarra. Gabriel Matavel, esse filme é bom? Sim, muito. Videodrome te programou aí, bicho. Eu fiz cinema, formei em cinema, né, na PUC Minas, formado em janeiro de 2023, pelo menos na unidade do Corel. A gente tem um acervo muito grande de DVDs, né, que era praticamente uma locadora. Não é o que o algoritmo te manda, né? É uma coisa que tá lá pra você descobrir. Eu ia pegando filmes e eu preferia filmes que eu não tinha um conhecimento prévio. Eu sabia quem era o Cronenberg, né? Um cara que eu admirava. Foi um filme que eu vi, que eu ouvia por alto. Eu peguei ele entre vários que eu tinha pego no dia, assim. E foi uma experiência muito incrível, assim. Nunca mais esqueci. E aí você viu em casa, sozinho, se arrepiou? Sim. A cópia não era das melhores porque era DVD, né? Mas era uma cópia que deu pra ter uma experiência massa e foi sozinho, assim. Eu pegava vários e assistia, assim, quantos dava no dia. Tenho interesse nesse filme. É um interesse quase sentimental até. Porque o filme é de 83, eu nasci em 82. E, pô, quando a gente tá criando a nossa cinefilia ali no começo dos anos 80, 90... Não é que nem hoje, né? Onde você tem um cardápio do tamanho do mundo pra escolher o filme que você quer pra assistir. A primeira vez, assim, que eu vi esse nome desse filme, ele ia passar na Globo, cara. Não sei em que ano. Talvez Tela Quente, alguma coisa assim. E eu fui hipnotizado pelo comercial. O comercial, ele mantém as coisas mais perversas fora, né? Mas tem uma imagem... Eu penso nesse filme, eu penso nessa imagem, que é a bolha saindo da televisão, né? A televisão vai se apossar, assim, do personagem do James Woods, do Max, e parece que tem uma boia inflável dela, só que o conteúdo da televisão ainda tá passando nessa boia. Eu acho até hoje uma das imagens mais marcantes sobre a tecnologia da televisão, né? A gente pensa na televisão como um meio de comunicação de uma via só, onde a televisão tá exibindo coisa pra você, mas você não faz nada pra ela, né? Então você só recebe. Então, assim, o conteúdo da televisão sair da televisão nessa forma meio pseudo-orgânica que o Cronenberg é um mestre em fazer, me hipnotizou já no comercial. E eu tentei, talvez até escondido, ficar acordado pra ver o filme, mas eu não conseguia, né? Era muito tarde, eu era muito criança, não faço nem ideia da minha idade. Completamente impróprio até. Só que aí o filme passa na tela quente, eu era uma criança e eu não tenho aonde ver esse filme. E aí 10 anos depois, não sei, eu achei ele numa videolocadora sem procurar ele, né? Hoje é até uma coisa inimaginável, né, pra alguém, uma criança hoje em dia. Pô, você ouve falar de um filme, você só vai conseguir assistir ele 10 anos depois. Eu tenho esse sentimentalismo dele, apesar de eu hoje, e até na época, assim, ficar muito confuso, assistir meio criança, meio começo de adolescência. Mesmo hoje, assim, não achar ele um filme bom. Well, it's a matter of economics, Rena. We're small. In order to survive, we have to give people something they can't get anywhere else. And we do that. Uma das coisas que eu acho curioso desse filme é que ele desaparece da conversa midiática nas blogosferas, nas videosferas. Eu tinha isso até como um testemunho, assim, de que esse filme não era tão bom. A primeira metade do filme ser tão à frente do seu tempo, mas eu acho que a segunda metade é que complica a visão do Cronenberg do filme, e aí são outras limitações. Eu não sei se você, quando assiste esse filme, se você tenta descobrir sobre ele, tenta conversar com alguém sobre ele. Eu tava no lugar perfeito, eu tava na faculdade de cinema, então foi muito legal, assim, porque eu fui assistindo, aí o interesse sobre Cronenberg cresceu. E como era DVD, a maioria das pessoas, felizmente, pra mim, gostaram muito do filme. É um filme que a gente botava em sala de aula e tal, porque pra mim o encantamento dele vem
justamente dele não ter essa verve que é muito comum nesse tipo de filme, que é a verve do ensinar, né? Ele, claro, se utiliza da alegoria, mas como ele parte desse ponto de vista da alucinação, né? Ele não te joga num campo, não veja televisão, não faça isso, não faça aquilo. Vocês conseguem explicar o que é a videodrome? O que significa isso dentro do filme? Olha, de fato, tem esse mistério para mim, assim, mas como é um filme que estava no início do cabo, que se passa no início do cabo nos Estados Unidos, né, da TV a cabo, da popularização da televisão, mistério a gente vai navegando pela mídia, né? A gente vai navegando por essa coisa do satélite, a gente vai navegando por essa coisa desse lugar. Então, assim, para mim, eu tenho essa relação do Videodrome em si, como essa obsessão que a gente tem de como que a mídia vai mexer com a gente, né? Até onde que a gente vai nessa obsessão pela imagem, nessa obsessão do mais grotesco, mais grotesco, mais violento, mais violento. Então, assim, até onde vai isso, né? Sempre fica comigo são as imagens. Mas eu fiquei impressionado até na primeira metade. Eu falei, caramba, talvez não dê pra fazer sobre esse filme em podcast. Porque o filme é sobre uma coisa tão obscura que é sobre canais de TV a cabo piratas. O personagem principal, James Woods, é o Max. Ele programa, então ele busca conteúdo e compra conteúdo pra passar nesse sinal que ele tá roubando um pouco assim, né? Fazendo um gato lá, pra transmitir que algumas pessoas que acompanham o trabalho dele conseguem sintonizar nas TVs de casa. E eu fiquei surpreso com o tanto que essa coisa tão obscura conversa perfeitamente com o momento que a gente está agora, né? Da internet, só que em vez de TV a cabo é a internet. A proposta do Max tem muitas falas maravilhosas. Do you know a show called Videodrome? Video what? Drome, Videodrome, like video circus, video arena. You know it? No. It's just torture and murder. No plot, no characters, very, very realistic. I think it's what's next. Then God help us. Better on TV than on the street. Falas assim que parecem ter escrito ontem. Ficaria até brega alguém escrever isso ontem, de tão óbvio que é, né? Ele quer mostrar o que as grandes mídias não mostram. O conteúdo dele é um conteúdo subversivo à programação das grandes mídias. E ele é completamente amoral sobre o que mostrar. Ele acha que as pessoas querem conteúdo e as pessoas vão assistir o que elas querem assistir, independente do que os provedores de conteúdo deem pra elas. Se um canal não tá dando o conteúdo que a pessoa quer assistir, ela vai encontrar isso em algum lugar. E aí ele quer ser esse lugar. O conteúdo que ele quer é bem freudiano, é sexo e violência, basicamente. Só que aí tem um momento que eu quase ri até de ingenuidade dele, né? Porque eles acham esse conteúdo, que é vendido pra ele pela Videodrome, né? É chicoteando e cometendo atos de violência contra uma mulher. E ele tá conversando com o parceiro dele na transmissão, falando assim, nossa, parece tão real. Aonde será que eles encontram atores tão comprometidos com esse trabalho, né? Talvez esse seja o ponto mais ingênuo do filme, né? Que um programador vai achar que o que ele tá vendo ali não era real. Como é que um cara que tá completamente metido no underground vai ver um vídeo de violência e o primeiro pensamento dele é, nossa, são atores, sabe? Que bonitinho, assim. É um filme que ele também tem um senso de humor, né? Tipo, a estação dele chama Civic TV, assim, que é a TV cívica, né? O filme tem esse nível de estilo, assim, né? Igual você falou, é uma ingenuidade, mas eu acho que cabe dentro desse lugar do estilo. É legal que na entrevista já começa essa quebra do formato, né? Aquela primeira entrevista que o protagonista tá envolvido. E do nada ele quebra e começa a cantar a mulher que tá do lado dele. Na televisão é normal. E a mulher recebe aquilo meio que normal também. Ela... Well, I think we live in overstimulated times. We crave stimulation for its own sake. We gorge ourselves on it. We always want more, whether it's tactile, emotional, or sexual. And I think that's bad. Then why did you wear that dress? You know what Freud would have said about that dress. And he would have been right. I admit it. I live in a highly excited state of overstimulation. Brinca, fala assim, que eles estão falando que o canal dele é uma ameaça à sociedade e tal. Aí ela fala assim, não, mas parece que ele é uma ameaça a mim. Só que ela não fala isso de um jeito negativo, ela fala de um jeito engraçadinho, assim. É louco porque já começa essa quebra da proposta, né? Porque antigamente tinha esse lugar quadriculado, encaixotado da mídia, que era assim, televisão é televisão, momento tal é momento tal, tal coisa e tal coisa. Já naquela época já havia uma percepção de fluidez, né? Que naquela época era muito subversivo e pra gente hoje é extremamente normal, né? Aquele tipo de programa que naquela época era unicamente da televisão,
Hoje a gente vê em canal da Twitch, por exemplo, que eu vi um talk show recentemente, que é feito na Twitch, né? Num site de transmissão ao vivo da internet. Então, assim, ao mesmo tempo que é legal a gente analisar no recorte da época, é legal comparar com hoje, assim, né? O Dr. Oblivion, que é o personagem que ele tá morto, só que ele é revivido por fitas cassete. Aquilo ali, assim, pra mim, tem uma vibe de inteligência artificial tremenda, né? Você entrega um material pra inteligência artificial e ela te volta uma reinterpretação baseada naquilo que foi feito. O filme, ele tem por causa desse estilo, desse lugar fantasioso, ele acabou, na forma dele, prevendo muita coisa que a gente tá vivenciando hoje na mídia, assim, né? Que é por isso que, assim, pra mim, é um filmaço do Cronenberg. Quando você pega esse filme hoje pra falar sobre essas coisas, pô, me empolga. Só que aí o problema pra mim é que na segunda metade do filme me emboca pra uma trama meio não espionagem, mas sabotagem industrial. Meio que larga todos esses temas dele. Depois que o James Wood assiste o programa Videodrome muitas vezes, ele fica programado, né? O próprio Dr. Oblivion, ele morre de um tumor causado pelo programa Videodrome. O Videodrome é quase como um parasita sobre o ser humano, né? Ele causa um tumor e também converte ele, programa ele pra seguir ordens. E aí é que eu acho que o filme desanda, porque eu entendo, por exemplo, o Cronenberg tá fazendo um filme no Canadá, ele é um diretor cult, ele não é mainstream ainda, então ele tem um orçamento muito limitado, né? Então ele não consegue ser expansivo com o filme, ele não consegue abrir o filme além daqueles personagens que ele criou. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade perdida. É um filme que toca a vida de todo mundo, né? Porque ele toca exatamente na transmissão tecnológica de ideias, de programação. Só que o filme resolve o próprio problema quando o James Woods morre no final. O agente perverso que foi criado pela Videodrome nesse filme é liquidado nesse mesmo filme. Não sei, o filme fica meio insular. Com toda essa possibilidade do mundo criado pelo Cronenberg, a história se resolve ali, tipo, em um bairrozinho, sabe? Nessa cena de morte, assim, recapitulando ela, né? Ele chega no fim da linha. Aí ele se encontra num lugar condenado, né, um barco condenado, todo velho. Só que dentro do barco condenado tem uma televisão. E a televisão fala com ele. E ele se vê na televisão. Primeiro, o cara da televisão se mata, pra depois ele se matar olhando pra gente, né? Então, assim, eu acho que essa morte, ela é muito significativa, porque a gente tá encarando pela nossa ótica da tela do filme, essa coisa do que vai acontecer com esse consumo de mídia, né? Essa forma que a gente tá levando as coisas, né? Então, assim, ele olha pra gente e fala Long live the new Flash. Sempre também lembrei dessa fala, né? Long live the new Flash. Mas o que é esse novo Flash? Seria a integração dele com tecnologia, né? Porque no caso a arma que ele segura vira quase uma parte cancerígena, né, da mão dele. Nos melhores momentos, assim, o filme quer dizer que o Videodrome é uma evolução natural da televisão. Podem tentar combater, mas beleza, um outro Videodrome pode surgir depois. No momento em que todos os personagens do filme morrem, pra gente tá resolvido, né? Porque todo mundo que poderia levar isso adiante tá meio que morto. Long live the new Flash. Me leva a pensar nos dias de hoje, né? Na nova mídia internética. A própria internet tem 2 períodos, né, até agora. O primeiro período de conectividade, que são organizações, pessoas, ideias se conectando e se transmitindo ao redor do mundo todo. E aí tem uma segunda fase, pelo menos sociológica, de divisão, né? A internet primeiro criou coesão para depois dividir. O que era uma troca de ideias, talvez sincera, talvez não, virou uma confusão de conteúdo tão grande, um descontrole de conteúdo tão grande, quanto talvez esse filme temia na televisão. Uma suscetibilidade da pessoa que está assistindo o conteúdo de ser dominada por ele, né? Hoje você tem ideias que são difundidas nas mídias sociais que geram consequências reais, né? Geram consequências, atos criminosos. Eu acho que a filha do Oblivion que fala, vai chegar uma hora que o estímulo vai ser o estímulo pelo estímulo. Eu acho que a filha do Oblivion é a Nick. Vai ser o estímulo pelo estímulo. Não vai ser mais a mídia com algum propósito, né? Ou um filme, uma matéria jornalística e tal. Vai ser simplesmente pelo estímulo de estar vendo algo. O problema que eu tenho com esse filme, que me deixa confuso nesse filme, é essa troca do conceitual, de ser um filme sobre conceitos, uma diminuição para ser filme sobre pessoas, né? Esses indivíduos que estão conversando, que estão se encontrando
que um quer derrotar o outro. É quase thriller de conspiração, né, no final. Aonde o Max é tipo um soldado a mando de quem tiver o programa dele e mata um, depois mata o outro. E aí, no fim, se mata, nos dando, metaforicamente, um conforto de que tá resolvida a situação, né? Metaforicamente. O filme tem um universo muito rebuscado, mas uma trama que chega um momento onde o filme tem que acabar menos de 1h30, 1h20, alguma coisa. Tem muito conteúdo pra ele cobrir e pouco tempo. Então, o filme meio que se resolve de qualquer maneira. You want help. You need help. You're going insane. I can hear you disintegrating while you talk to me. I've got your number, haven't I? A grande Debbie Harry do Blonde, como Nikki Brand, é um dos pontos de destaque no filme. A presença dela, mas eu fico confuso também sobre o personagem dela, né? O que o personagem dela tá fazendo ali? Ela tá sendo só inconsistente? Ele fala na televisão sobre sexo, na televisão dele. No talk show ele tenta cantar ela. E quando ele vai na estação de rádio, ela tá falando com uma pessoa que tá debulhando em lágrimas. E ela fala com a voz aveludada, bem sexy. Ai, eu vou te ajudar. Ai, que não sei o quê. E é legal, assim, não é uma personagem de fato, eu acho. Assim, não é uma pessoa. Ela é uma mulher sedutora, ela é uma mulher interessante. Mas o filme vai passando, ela vai rompendo essa ideia de pessoa, né? A ponto dela acabar o filme, a gente descobrindo ali o que ela não era quem a gente pensava. I'm here to guide you, Max. I've learned a lot since I last saw you. I've learned that death is not the end. I can help you. Vamos falar do Cronenberg um pouco mais. Cara, canadense, focado no body horror. Primeiro filme cult dele, eu não sei se é o The Brood ou Scanners, né, com cabeças explodindo. Ele aparece na cena do suspense, especificamente lidando com a interferência da tecnologia nos corpos humanos. E com bastante gore, bastante efeito prático, né, de corpo das pessoas. Quem não conhece o Cronenberg, por nome, vai conhecer ele por A Mosca, né? O filme com o Jeff Goldblum, que ele inventa um teletransportador e uma mosca entra lá com ele e ele começa a virar um homem-mosca durante o filme. Esse filme foi o grande abridor, assim, do David Cronenberg no mainstream. Aí depois ele some, né? Engraçado. Ele some um pouco do sistema de Hollywood, ele some dos projetos de estúdio e só volta nos anos 2000 com uma história de violência, né? A History of Violence. Ele abandona essa fase tecnológica dele e consegue voltar ao mainstream por causa disso. Eu acho isso curioso na trajetória dele, essa reviravolta. E aí, ano passado, ele volta um pouco ao body horror, faz o filme Crimes do Futuro, que parece conversar com esse também diretamente, um tipo de evolução da espécie. Eu acho que um desleixo de Hollywood com ele, assim, tal qual aconteceu com John Carpenter, tal qual aconteceu com alguns cineastas, tem um tipo de cinema que talvez siga um olhar mais próprio, um olhar mais autoral. Com isso, eles ficaram anos sem ter um acesso ao orçamento. Por isso que eu achei ele um cineasta interessante, né? Porque ele tem acesso, por causa da visão dele, a grandes atores, a grandes técnicos e tal. Ele se manteve nesse lado independente. Pra mim, ele foi muito bem sucedido, assim. Tanto que eu amo os dois filmes, o Eastern Promises e o História de Violência. Eu acho fantástico. Ele sempre produziu nos anos 90, ele fez um monte de filme, mas sem resultado de grande público. Sempre continuou um queridinho do público indie e até começou a despontar como ator, né? Fazendo pequenas participações em programas de televisão, em filmes como um cameo ou uma coisa assim. Ele sempre foi um cara que os próprios diretores tiveram apreciação por ele. Ele é um diretor para diretores, às vezes, né? Não, então eu acho que é ponto alto, assim. Os efeitos do filme são ponto alto. E o Cronenberg, ele é muito sagaz quando ele faz uma cena com efeito. Videodrome tem a grande cena do corte na barriga, né, do James Woods. A barriga dele fica com um rasgo, muitos chamam de uma vagina na barriga, né, bem Cronenbergiana, e aí coloca uma fita VHS dentro dessa barriga e assim programa ele. E lá dentro ele coloca a mão dele, sai com uma arma. Tem o ex-colega dele da rádio que coloca a mão lá dentro e a barriga dele consome a mão dele, né, tira só o osso, assim. Então a gente tem que falar também de que esses filmes começam a aparecer numa época de ouro dos efeitos do Rick Baker, né? Que acho que no ano seguinte faria O Enigma do Outro Mundo, The Thing, do John Carpenter, que por coincidência também todo mundo acha um dos melhores filmes do Carpenter. E é. E tem aquela cena da mão, né? Que ele pega a arma, e a arma não é só uma arma, né? A arma, ela se envolve na mão dele e saem uns cabos da mão dele que entra dentro do próprio braço e dá a volta. Então, assim,
Cronenberg ele é muito inteligente nesse uso de efeito, principalmente no corpo. Eu acho que o terror corporal, né, ele ganha muita resposta física do espectador, né? Essa agonia de você ver a transformação do corpo de alguém, eu acho que causa um efeito fácil na gente, né? Uma agonia, uma dor, um arrepio. E esse é o grande lance dele, né? De entender isso. Que esse é tipo o suprassumo de criar angústia, de criar arrepio, né? Quando a gente pensa num filme do Cronenberg, é pra pensar em sentir arrepio. Como você pegou mencionando o Dr. Oblivion e um conteúdo gerado por inteligência artificial, ou também os atuais experimentos, né, que alguém como Elon Musk faz com a instalação de chips nos corpos das pessoas, né, nos cérebros das pessoas. Eu não sei se esse é o momento para um revival desse filme, que eu gostaria, não sei se eu gostaria de ver, na verdade, é uma reinterpretação desse filme, né? Seria massa mesmo, assim. Ter um olhar ainda mais pro futuro, né? Porque tem tanta coisa que ele acertou, né? Esse futuro que ele tá falando aí praticamente virou uma realidade. A distribuição de conteúdo da maneira que o James Woods faz no filme já é uma realidade. A gente conversa sobre as pessoas estarem na sua própria bolha de consumo. Isso é exatamente o que o filme propunha, na bolha especificamente de conteúdo, né, de conteúdo televisivo. O que tá pro futuro ainda é fundir, né, o corpo humano, orgânico, com o tecnológico. Cronenberg deve estar delirando ultimamente. Nossa, pra caramba, assim, tem coisas que eu vejo nesse filme que hoje é pior. O que antes era só a sala de casa, né, hoje é contínuo, né? O próprio Vision Pro agora, né? O Vision Pro, para mim, é o começo de uma coisa que vai se popularizar com certeza, né? Tava querendo consolidar, assim, qual que é a visão desse filme, que eu acho que é, na verdade, profundamente conservadora. Basicamente, o James Woods, ele tá operando contra o sistema, né? Na transmissão. Toda a proposta dele é transmitir ao povo o que eles querem. Metaforicamente, não tanto no filme, mas conceitualmente, sexo e violência. É o que ele se propõe a divulgar. O filme trata isso como nocivo, né? Eventualmente. Será que é um filme tão radical ou é um filme profundamente conservador que estabelece que as coisas paralelas à grande mídia podem ser piores? A gente vive agora uma contradição onde a liberdade da internet a gente não consegue botar de volta dentro da garrafa. E todo mundo acha, até quem é contra você, acha que a sua perspectiva está errada. Esse libertarianismo da internet está trabalhando contra a democracia. E existe um paralelo disso no filme. Quando eu fui fazer a pesquisa pro filme, que eu li umas críticas e tal, tem até um crítico, o Rui Gardner, que ele fala um pouco sobre esse olhar moralista do filme, porque é uma via de mão dupla. E é por isso que, pra mim, o filme, ao mesmo tempo que ele tem esse olhar assim que você falou, ele é bom justamente porque ele opera no mistério e no ambíguo, assim. Porque se ele não fosse o olhar do alucinado, né, o olhar daquele que está dentro de um que a gente não sabe o que é, do que se trata, eu acho que ele ia ficar muito moralista. Porque ele opera nisso, assim, ele opera um cara que ele é visto como símbolo, ele é um cara que está tentando vender o produto daquilo que era o ilegal, errado dentro do filme. Eu acho que o filme ele se acerta nisso quando ele começa a revelar que tem uma estratégia por trás daquele vídeo. É aquilo que eu estava falando daquilo de aceitar a televisão, a mídia, né, o sistema nesse olhar de tipo assim, não conseguiremos vencer isso. Então assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer com isso. Aí o filme ele não responde a pergunta, ele acaba nesse lugar, né? Ele acaba nesse lugar, justamente. Ele tem essa entrada moralista, mas como é Cronenberg, ele não deixa isso ganhar corpo no filme, assim, na minha opinião. Pois é, acho que isso é um pouco da minha lamentação do filme, né? Isso não ganha corpo, porque no final das contas ele tem um filme a fazer, ele tem uma história a resolver, né? Nesses 85 minutos. Quem sabe uma nova visão agora renove Videodrome, antes de todos nós virarmos Videodrome. Quem estiver ouvindo, assista tudo do Cronenberg, que é um cineasta que admiro muito, assim, respeito muito, e ele vai botar muitas questões aí, muitas dúvidas pra você pensar no seu dia a dia, né? Seu consumo de mídia, do que a gente tá fazendo com o próprio corpo, a nossa relação no mundo, né? É um cineasta incrível de se aventurar. O que você acha que não é um filme falado hoje? Ele é muito cult, ele é muito agressivo, ele é muito inóspito? Por que hoje um Cronenberg, um diretor que ainda tá na ativa, por que a gente nunca ouve falar de Videodrome, em círculo algum, assim? Tem algumas fissuras na história, assim, que são um pouco inexplicáveis, né? É um grande filme, é um filme que, como a gente falou, aborda de temas muito atuais, aliás, né? Muitas coisas a gente até extrapolou do filme, por isso que é um filme, assim, que eu acho que todo mundo tem que ver.
Mas, ao mesmo tempo, tem um cineasta junto do Cronenberg que os primeiros trabalhos deles, e alguns cineastas até a carreira inteira, tipo Abel Ferrara, por exemplo, eles são apagados da história, porque eu acho que tem nomes dessa mesma época que ficaram tão grandes, né? Viraram tão símbolos, assim, que eles engolem um pouco os outros, assim. O Videodrome realmente, assim, ele é um filme deixado de lado, assim. Tomara que esse podcast resolva esse problema. Ó, Tom Bastos, leva a gente daqui.